Muito bem, estamos de volta aí com o seu Esporte Total de hoje, agora no segundo bloco, mandando um abraço para o nosso Serjão, o Sérgio, para o Rodrigão, lá em Guarulhos, né? Tá lá, Guarulhos Champions League, né? Com sucesso total. Um abraço para o pessoal que se reúne num bar enorme lá em Guarulhos, todos os dias, às 13h30, à 1h30 da tarde, para curtir o Esporte Total aqui na Terceira Via TV, porque aqui a gente realmente informa, a gente fala tudo sobre o futebol amador, principalmente sobre o futebol e sobre o esporte de um modo geral lá de Guarulhos. Abraço muito grande. Bom, a equipe de vôlei, né, se classifica, a seleção feminina de voleibol manteve sua doce rotina na Olimpíada. Contra o Japão, a equipe de José Roberto Guimarães venceu mais uma, né? E desta vez enfrentando as nipônicas por 3-0 e confirmou a classificação para as quartas de final da Olimpíada. A torcida lotou o Maracanãzinho e empurrou as garotas do Brasil durante todo o jogo. A torcida tem sido impecável, né? O comportamento da torcida brasileira. O Brasil volta a jogar amanhã às 22h30, enfrentando a Coreia do Sul. Eu dizia aqui que realmente tem sido um sucesso, destaque principalmente o apoio e incentivo da torcida brasileira nas diversas modalidades de esportes. O Thiago Pereira estreia e avança nos 200 metros medley na natação. Somente Thiago Pereira teve motivos para sorrir na natação brasileira. Ele se classificou para a final dos 200 metros medley e vai concorrer contra Michael Phelps. O brasileiro fez o terceiro tempo na mesma prova. Henrique Rodrigues não avançou por pouco, ele fez o nono tempo, além dos 200 metros medley. O Brasil teve representantes em outras semifinais na noite de ontem. Mas mesmo assim, no parque aquático, a gente via tranquilamente, sentia o apoio dos torcedores. Quando o Thiago Pereira, por exemplo, já se aproximava de bater na chegada na piscina, ele acabou, a torcida ficava de pé, aplaudindo, incentivando, gritando o nome dele. A mãe dele também gritava desesperadamente. Foi realmente muito bacana o comportamento da torcida brasileira, né? A torcida só não ficou muito, não chegou muito junto quando da seleção de futebol, que nos dois primeiros jogos, não conseguiu sequer balançar a rede adversária. Olha, a gente tem uma foto para mostrar, apesar da rivalidade dentro da piscina, o nadador brasileiro Thiago Pereira tem um excelente relacionamento com dois dos melhores nadadores da história, os americanos Michael Phelps e Ryan Lochte. Prova disso é que Thiago, após classificar-se para a final dos 200 metros, medley, com o tempo inferior somente ao dos americanos, nesta quarta-feira, posou para uma foto com os dois ainda, você está vendo aí, dentro da piscina. Não foi nem no pódio. Dentro da piscina, uma alegria, porque realmente eles costumam se encontrar pelas piscinas do mundo afora, né, de vários países, em provas que valem pelo Mundial, etc. De modo, são bons companheiros, evidentemente, fora, mas aqui estão posando muito alegres, muito contentes, não poderia ser de outra forma, dentro ainda da piscina. A participação, né, de Popoli Mizenga na Rio 2016 foi curta, mas ela ajudou a escrever outra página importante na história da inclusão de refugiados nos Jogos Olímpicos. Ontem, o judoca que trocou a República Democrática do Congo pelo Brasil em 2013, a fim de escapar de um conflito armado que há 22 anos atormenta aquela região africana, né, em que o país se situa, venceu o indiano Avtar Singh e chegou nas oitavas de final, na categoria até 90 quilos. Muito bacana essa participação de refugiados nos Jogos Olímpicos. Um ponto marcante a somar para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Bom, agora nós vamos deixar as Olimpíadas um pouco de lado e vamos falar dos times de futebol do Rio de Janeiro, né? A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu o local da partida entre Flamengo e Grêmio, né, do Rio Grande do Sul, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no dia 21 de agosto, né, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes, o Flamengo
visita o Sport de Pernambuco no próximo sábado, depois de amanhã às 4 da tarde, na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada da competição. O jogo que deve marcar a estreia, inclusive, do meia Diego. E, olha aí, o Diego, né? E ainda o Leandro Damião, não se sabe, mas o Diego está sendo aguardadíssimo, né? Pela torcida rubro-negra, não é para menos, um belíssimo jogador, um grande atleta, né? Sem sombra de dúvida, de categoria internacional. O Leandro Damião também está sendo aguardado, mas para a posição dele, até que o Guerreiro voltou a corresponder, voltou a marcar, não é verdade? Então, a gente ainda tem o Felipe Viseu, o garoto, né, que veio das categorias de base, mas o importante é que o Guerreiro voltou a fazer gols, a balançar as redes adversárias. De qualquer maneira, há uma expectativa muito grande pela estreia, se vai corresponder ou não o Leandro Damião. O Diego deve jogar, portanto, a próxima partida depois de amanhã. E menos de 3 meses após voltar de um empréstimo frustrado ao Barcelona, Robert está perto de deixar o Fluminense mais uma vez. Tricolor tem negociação avançada com Paysandu de Belém do Pará, e o meia vai defender a equipe paraense até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse período, os dois clubes vão dividir de forma igual os salários do atleta. O Flamengo paga 50% e o Papão, lá da Curuzu, né, de Belém, paga os outros 50%. Bom, o Botafogo já sabe onde atuará contra o Sport de Pernambuco na 21ª rodada do Brasileirão. Após pedido do clube, a CBF confirmou que o duelo acontecerá no estádio Marelênio, em Juiz de Fora, no dia 20 de agosto. O alvinegro não poderá utilizar a Arena Botafogo em agosto, por conta, vocês sabem, dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Mário Helênio, que dá o nome ao estádio, foi um grande radialista, que muito trabalhou, muito divulgou aquela cidade, a Manchester Mineira, a cidade de Juiz de Fora. Bom, em busca de reestruturação, o Vasco inaugurou oficialmente o campo anexo de São Januário na tarde de ontem. Ele fica localizado atrás das arquibancadas para os visitantes do estádio. Antes do treinamento da equipe, o presidente Eurico Miranda tirou uma foto oficial com os jogadores no gramado e conversou, inclusive, com os atletas. Cruz Maltino, você está vendo aí, o Eurico, ele tem atualmente a sua saúde um pouco debilitada, mas tem feito uma bela gestão à frente do Clube da Colina. Está dando de 10 em Roberto Dinamite. Bom, eu quero, antes de passarmos ao próximo bloco, quero mandar também um abraço para o pessoal do Goitacás, aquele pessoal, o André José, Roberto Santos, que tem até lá um blog esportivo também, Larissa Câncio, o Elmo Cordeiro, Paulinho Guaiamum, o nosso samurai lá, o nosso Laterça, um abraço para ele, abraço para o Gremaro de Souza Rosa e abraço também, mandando um abraço para o pai do Carlinhos, o fotógrafo, o Grevi Macabu, que assiste o programa também. Ele diz, quando eu almoço mais cedo e não durmo depois do almoço, eu assisto o programa. Um abraço para o Grevi, prazer muito grande e saber que você está nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Mas segura aí, nós vamos a um intervalo rapidinho, a gente volta, é Pai Bola.